Olá pessoal, aqui é o professor Fernando Teixeira e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de aminoácidos, né? Falando um pouquinho de compostos orgânicos. Quando nós falamos de aminoácidos, gente, estruturalmente, tá? Todos eles apresentam basicamente a mesma constituição. A estrutura dos 20 aminoácidos diferentes que nós temos nos seres vivos é constituída a partir de carbono, de hidrogênio, de oxigênio e nitrogênio. O velho chão, certo? E eles acabam apresentando uma constituição estrutural bem característica. Se a gente pega os aminoácidos alfa, né, eles apresentam um carbono alfa, que vai estar ligado sempre a um hidrogênio, a um grupamento amina e ainda a um grupamento carboxila. Todos os 20 aminoácidos que nós temos, né, apresentam essa constituição básica. O que diferencia um do outro é apenas a cadeia lateral, ou o chamado radical, que aqui eu estou representando pela letra R, certo? Então, aqui nós temos uma questão estrutural desses aminoácidos que são bem importantes, tá? E um outro ponto importante para a gente destacar quando se fala de aminoácidos é a sua classificação. E essa classificação, gente, está relacionado diretamente à fonte desses aminoácidos. Tá? Como assim a fonte? Nós dividimos aminoácidos em dois tipos. Os aminoácidos chamados de naturais e os aminoácidos chamados de essenciais. Qual a diferença entre eles? Quando nós falamos em aminoácidos naturais, são aqueles que o teu organismo tem a capacidade de produzir. Então a gente pode relacionar que a fonte desses aminoácidos é a partir do processo de biossíntese, tá? Ou seja, o teu organismo consegue produzir, consegue elaborar eles. Diferente, gente, dos aminoácidos, essenciais. Esses caras aqui, obrigatoriamente tu obtém a partir da tua dieta. Esses aminoácidos essenciais tu não tens a capacidade de produzi-los, tá? Então por isso a importância de uma dieta, né, de uma alimentação extremamente diversificada, balanceada, para que tu consiga obter todos os elementos essenciais para o teu metabolismo. Certo? Então, isso é um ponto bem importante para a gente destacar quando se fala de aminoácidos. Só que olha só, quando nós falamos de proteínas, e aí a gente fala especificamente de aminoácidos, que são os seus monômeros, né, são a menor estrutura que constitui uma determinada proteína, esses aminoácidos eles ficam ligados entre si a partir das ligações peptídicas. E quando falamos de ligações peptídicas, tem alguns pontos aí importantes para se destacar. Como por exemplo, olhem só, eu vou representar aqui um aminoácido qualquer, então o carbono alfa ligado a um hidrogênio, a um grupamento amina, a um grupamento carboxila e ao radical. E aqui eu vou representar um outro aminoácido qualquer, o carbono alfa ligado ao grupamento carboxila, a um hidrogênio, a um grupamento amina e ao radical. Lembra que para a gente considerar uma proteína aí, em média tu precisa de 70, 80 aminoácidos, tá? No mínimo. Aí sim consideramos uma proteína. E eles ficam ligados a partir de ligações peptídicas. E essa ligação peptídica, pessoal, ela sempre ocorre da mesma forma.
ela sempre vai ocorrer entre o grupamento carboxila de um aminoácido e o grupamento amina do outro. Aqui ocorre a interação química, a ligação peptídica, certo? E no momento que ela é formada, nós temos sempre a liberação de uma molécula de água. Então é um ponto bem importante, no momento que tu forma uma ligação peptídica, se libera, né, se forma uma molécula de água. Portanto, nós falamos sempre que a síntese do processo de ligação peptídica é por desidratação, tá? Então, a síntese ocorre sempre por desidratação. Por que por desidratação? Porque no momento que tu formou, que tu elaborou uma ligação peptídica, tu libera água, certo? E para te conseguir quebrar, para te conseguir fragmentar essa ligação peptídica, pessoal, tu precisa de uma enzima para promover isso, mas também tu vai precisar repor essa água ali. Então, a gente pode destacar que daí o processo de degradação desta ligação sempre acaba ocorrendo por hidrólise. Porque lembra que hidrólise é uma reação de hidratação, onde tu vai repor esta água, tá? Então, aqui alguns pontos, né, fundamentais quando a gente trabalha com aminoácidos. Uma regrinha importante aí que nós podemos utilizar. Se a prova te der uma proteína que ela apresente 187 aminoácidos, tá? E ela te perguntar quantas ligações peptídicas essa proteína apresenta. Então é só tu pegar o número de aminoácidos. Eu vou colocar aqui, AA é a abreviação de aminoácidos, menos 1. Isso corresponde ao número de ligações peptídicas. Tá? Então, nesse exemplo, o número de ligações peptídicas seria 186. Mas se a prova te der aí uma proteína com 218 aminoácidos, a gente sabe que essa proteína vai apresentar 217 ligações peptídicas. Se a prova te der uma proteína que contenha 512 aminoácidos, certo? Tu sabe que ela vai apresentar 511 ligações peptídicas. Ou se a prova te deu aí uma proteína com 1033 aminoácidos, certo? É só tu subtrair 1. Vai ter 1032 ligações peptídicas, certo? Então, aqui são questões mais específicas, mas essa regrinha pode te auxiliar na resolução dessas questões, tá bom? Certo, pessoal? Até a próxima e bom estudo. Tchau, tchau.